O sol escaldante de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de quinta-feira. Leonardo Araújo, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, dirigia seu Range Rover pela Avenida 85, uma das mais nobres da capital goiana. Depois de uma manhã intensa gravando no estúdio, decidira tirar algumas horas para si mesmo, longe dos holofotes e da agitação que normalmente o cercava. Vestindo uma bermuda jeans simples, chinelo de dedo e uma camiseta branca já um tanto desbotada, seu uniforme preferido quando não estava nos palcos, Leonardo parecia mais um homem comum de meia-idade do interior de Goiás do que o artista que lotava estádios Brasil afora. Era exatamente essa simplicidade que o mantinha conectado às suas raízes, mesmo após décadas de sucesso. Vou aproveitar para comprar aquele relógio para o Zé Felipe, pensou, lembrando do aniversário do filho que se aproximava. Estacionou no shopping Flamboyant, o mais sofisticado da cidade, e caminhou despreocupadamente pelos corredores climatizados, um alívio bem-vindo contra o calor inclemente do cerrado goiano. Os seguranças do shopping o reconheceram imediatamente, trocando olhares discretos e acenos respeitosos. Leonardo retribuía, com seu característico sorriso largo, às vezes parando para atender algum fã mais ousado que pediu uma foto. Apesar da fama, nunca se incomodou com esse tipo de abordagem. Pelo contrário, considerava uma forma de retribuir o carinho que recebia de seu público. É o mínimo que posso fazer por quem me colocou onde estou, costumava dizer aos amigos quando o assunto surgia. Ao se aproximar da Mont Blanc, uma das lojas mais exclusivas do shopping, Leonardo diminuiu o passo. Na vitrine, um relógio prateado com detalhes em azul marinho chamou sua atenção. Esse é a cara do Zé, murmurou para si mesmo, decidindo entrar. O interior da loja era a própria definição de elegância minimalista. Vitrines de vidro temperado exibiam relógios, canetas e acessórios de luxo sob uma iluminação estrategicamente posicionada para realçar cada detalhe das peças. Um aroma suave de couro novo e madeira nobre preenchia o ambiente, complementando a atmosfera de exclusividade. 3 vendedores impecavelmente vestidos em trajes sociais escuros conversavam em voz baixa próximos ao balcão principal. Quando a porta se abriu, anunciada pelo discreto tilintar de um sino, apenas um deles ergueu os olhos, avaliando rapidamente o novo cliente. Leonardo, alheio ao escrutínio, caminhou diretamente para a vitrine onde vira o relógio. Inclinou-se ligeiramente, observando os detalhes do modelo que havia chamado sua atenção. Uma vendedora, que aparentava não ter mais que 30 anos, aproximou-se com passos calculados. "Posso ajudá-lo, senhor?", perguntou em um tom educado, mas com uma frieza que não passou despercebida. "Boa tarde. Tô interessado nesse relógio aqui", Leonardo apontou, com seu sotaque característico do interior. A vendedora, Camila segundo seu crachá, lançou um olhar rápido para os colegas antes de responder. "Este é um modelo exclusivo, senhor. Série limitada. O valor é de R$ 75 mil. Havia algo no tom dela, uma inflexão quase imperceptível, como se estivesse testando se o homem à sua frente poderia realmente pagar por algo tão caro. Leonardo, acostumado a lidar com todos os tipos de pessoas ao longo de sua carreira, apenas sorriu. "Gostei dele. Tem como ver mais de perto?" Camila hesitou por um momento. Seus olhos percorreram rapidamente a figura de Leonardo. Os chinelos de dedo simples, a bermuda jeans casual, a camiseta branca sem marca visível. Não havia nenhum sinal óbvio de riqueza, nenhum relógio caro no pulso, nenhuma corrente de ouro no pescoço, nenhum anel chamativo. "Senhor, este é um dos nossos modelos mais exclusivos. Talvez o senhor gostaria de ver alguma outra opção",
Leonardo franziu o senho, começando a entender a situação. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de preconceito. Mesmo sendo um dos artistas mais bem-sucedidos do Brasil, sua aparência despojada frequentemente levava pessoas a julgá-lo erroneamente. Não, eu quero ver esse mesmo, insistiu com firmeza, mas sem perder a educação. É para presente. Relutante, Camila retirou o relógio da vitrine e o colocou sobre um pequeno expositor de veludo negro. Leonardo o examinou com atenção, girando o pulso imaginário para ver como ficaria. O gerente da loja, que observava a cena de longe, aproximou-se com um sorriso profissional que não alcançava seus olhos. "Algum problema, Camila?" perguntou, posicionando-se ao lado da vendedora. "O senhor está interessado no Mont Blanc Star Legacy Automatic Date", explicou ela rapidamente. O gerente, o Marcelo, voltou sua atenção para Leonardo. Seu olhar crítico fez o mesmo percurso que o de Camila momentos antes. "É um modelo excepcional, senhor. Mas talvez possamos mostrar algumas opções mais acessíveis." Leonardo sentiu o sangue esquentar nas veias. Em quase 3 décadas de carreira, havia conquistado mais do que poderia sonhar, quando ainda era apenas um jovem sonhador de Goianápolis. Seu patrimônio era estimado em centenas de milhões de reais. Poderia comprar não apenas aquele relógio, mas a loja inteira se quisesse. "Não entendi. Tem algum problema em eu olhar esse relógio?" perguntou diretamente, sua voz calma, mas firme. O gerente trocou um olhar rápido com Camila antes de responder. "De forma alguma, senhor. Apenas pensamos que talvez o senhor estivesse procurando algo dentro de outra faixa de preço." Leonardo deu um passo para trás, observando os 2 funcionários. Por trás deles, os outros vendedores assistiam à cena com expressões entre a curiosidade e o desconforto. Uma mulher que havia entrado na loja momentos depois dele, vestida com roupas de grife e joias ostensivas, recebia tratamento completamente diferente de outro vendedor. "E qual faixa de preço o senhor acha que eu posso pagar?" Leonardo perguntou, sua voz adquirindo um tom mais grave. Não estava irritado, estava decepcionado. "O senhor consegue olhar para mim e decidir quanto dinheiro eu tenho na conta?" O gerente pareceu subitamente desconfortável. "Senhor, não é isso. É apenas que nossa loja tem um perfil de cliente específico e eu não pareço esse cliente. É isso?" Leonardo completou. "E só porque não estou de terno ou cheio de joias." A situação começava a atrair a atenção de outros clientes que passavam pela loja. O gerente, visivelmente incomodado com o rumo da conversa, tentou contornar a situação. "Senhor, talvez seja melhor o senhor retornar outro dia, quando estiver, mais adequadamente vestido para o ambiente." Aquilo foi a gota d'água. Leonardo endireitou a postura, sua figura de quase 1,80 m de altura, de repente parecendo preencher mais espaço. "Então o senhor está me pedindo para sair da loja por causa da minha roupa? Estamos apenas sugerindo que nossa boutique tem um certo padrão e..." "Você sabe quem eu sou?" Leonardo interrompeu, não por vaidade, mas por genuína curiosidade sobre até que ponto o preconceito os havia cegado. O gerente hesitou, estudando o rosto de Leonardo com mais atenção. Havia algo familiar naquelas feições, no sorriso característico agora ausente, substituído por uma expressão séria. Nesse momento, um homem de meia-idade que observava a situação de perto aproximou-se com os olhos arregalados. "Meu Deus, você é o Leonardo. Leonardo, da dupla com o Zezé", exclamou, sua voz ecoando pela loja silenciosa. "Minha esposa é sua fã número 1. Não acredito que estou te encontrando aqui." O rosto do gerente empalideceu instantaneamente. Camila levou a mão à boca, seus olhos arregalados em choque e reconhecimento tardio. O burburinho começou a se espalhar pela loja e pelo corredor adjacente do shopping. "É o Leonardo! Olha lá, o Leonardo do Zezé! Nossa, é ele mesmo!" Leonardo apenas balançou a cabeça, pegou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. "Júnior, tô no Flamboyant.
Preciso que você venha até a Mont Blanc. Vou comprar aquele relógio para o Zé Felipe, mas estou tendo uns probleminhas aqui. Fez uma pausa, ouvindo a resposta. Não, não é urgente. Só quero que você traga o cartão corporativo. Aparentemente, minha bermuda e meu chinelo não combinam com o ambiente. Desligou o telefone e o devolveu ao bolso. Virando-se para o gerente ainda atônito, Leonardo falou com tranquilidade. Meu assistente está vindo. Ele estará vestido adequadamente para seus padrões. Enquanto isso, se não se importa, vou esperar sentado ali fora. E sem esperar resposta, Leonardo caminhou para a saída, deixando para trás uma loja mergulhada em um silêncio constrangedor e um gerente que começava a perceber a dimensão do erro que acabara de cometer. Do lado de fora, sentado em um banco próximo à loja, Leonardo observava o movimento do shopping enquanto processava o que acabara de acontecer. Não era a primeira vez, e sabia que infelizmente não seria a última. O Brasil, apesar de todos os avanços, ainda era um país onde a aparência frequentemente determinava como uma pessoa seria tratada. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Júnior. Chego em 15 minutos, patrão. Leonardo sorriu, observando de longe o nervosismo visível do gerente da loja, que agora conversava agitadamente com os outros funcionários. A história certamente não terminaria ali. O burburinho no shopping Flamboyant crescia a cada minuto. A notícia de que Leonardo, um dos ícones da música sertaneja brasileira, havia sido praticamente expulso de uma loja de luxo, se espalhava como fogo em palha seca pelos corredores e pelas redes sociais. Pequenos grupos de pessoas começavam a se formar nas proximidades da Mont Blanc, alguns na esperança de ver o cantor, outros simplesmente curiosos sobre o desenrolar da situação. Sentado tranquilamente no banco do corredor, Leonardo observava o movimento com uma expressão serena que escondia o turbilhão de pensamentos em sua mente. Em seus quase 60 anos de vida, havia enfrentado todo tipo de situação, da pobreza extrema no interior de Goiás ao estrelato nacional, de tragédias pessoais a momentos de glória incomparável. Um incidente como aquele não abalaria sua estrutura emocional, mas sem dúvida o fazia refletir sobre questões mais profundas da sociedade brasileira. Seu celular não parava de tocar. Mensagens de amigos, familiares e membros de sua equipe que, de alguma forma, já haviam ficado sabendo do ocorrido. Leonardo respondia apenas às mais importantes, como a de Poliana, sua esposa. Tudo bem, amor. Estão dizendo nas redes que você foi expulso de uma loja no shopping. Ele sorriu ao digitar a resposta. Tá tudo bem, Polly. Depois te conto direito. Não se preocupe. Dentro da loja, a situação era de pânico controlado. O gerente Marcelo havia se recolhido ao escritório nos fundos do estabelecimento, de onde fazia ligações frenéticas. Primeiro para o dono da franquia, depois para o departamento jurídico da empresa e, finalmente, para a assessoria de comunicação. Em poucos minutos, a notícia já havia chegado à matriz da Mont Blanc, no Brasil. Camila, a vendedora, estava visivelmente abalada. Sentada atrás do balcão, com as mãos trêmulas, ela refletia sobre como havia julgado Leonardo apenas por sua aparência. Nascida e criada em Goiânia, conhecia bem a figura do cantor, mas jamais esperaria vê-lo vestido tão simplesmente, sem os trajes de palco ou as roupas de grife que costumava usar em programas de televisão. "O que vamos fazer agora?" perguntou ao colega Felipe, que parecia igualmente perturbado com a situação. "Não sei, mas o Marcelo está ferrado. Eu avisei a ele que aquele cara me parecia familiar." Do lado de fora da loja, as pessoas que passavam começavam a reconhecer Leonardo. Alguns pediam fotos, que ele gentilmente concedia. Outros simplesmente acenavam de longe, respeitando seu espaço. Um pequeno grupo de adolescentes se aproximou timidamente. "É verdade que te expulsaram da loja, Leonardo?" perguntou uma garota de uns 16 anos, segurando o celular como se estivesse pronta para registrar sua resposta. Leonardo sorriu.
aquele sorriso característico que por décadas havia encantado o Brasil. Não é bem assim, menina. Só houve um mal-entendido. Mas sua resposta diplomática não impediu que a história continuasse a se espalhar, cada vez mais distorcida. Em minutos, vídeos e fotos suas sentado no banco do shopping inundaram o Instagram, o TikTok e o Twitter, acompanhados de legendas indignadas. Leonardo expulso de loja de luxo por causa da roupa. Cantor sertanejo sofre preconceito em shopping de Goiânia. Montblanc não reconhece Leonardo e o expulsa da loja. Alguns influenciadores locais já começavam a gravar stories comentando o caso, mesmo sem conhecer todos os detalhes. A hashtag Respeita o Leonardo rapidamente entrou nos trending topics nacionais. Foi nesse cenário que Júnior, assistente pessoal de Leonardo há mais de uma década, chegou ao shopping. Vestindo um terno bem cortado e sapatos italianos, ele atravessou rapidamente o corredor, ignorando os olhares curiosos. Ao avistar Leonardo, apressou o passo. Patrão, que confusão é essa? Tá todo mundo falando. Leonardo se levantou, cumprimentando o assistente com um abraço. Pois é, Júnior. Parece que meu chinelo não é bem-vindo em alguns lugares, respondeu com seu característico bom humor, apesar da situação. Júnior balançou a cabeça, visivelmente irritado. Isso é um absurdo. Quer que eu entre lá e coloque ordem nessa situação? Leonardo pousou a mão no ombro do assistente, acalmando-o. Relaxa. Vamos resolver isso com educação. Trouxe o cartão? Júnior assentiu, retirando a carteira do bolso interno do paletó. Trouxe tudo. Mas, se me permite dizer, eu não compraria mais nada nessa loja depois do que aconteceu. Leonardo refletiu por um momento, observando a movimentação dentro da Montblanc. Através das vitrines, podia ver o gerente que havia retornado ao salão principal, conversando agitadamente com os funcionários. Sabe, Júnior, é justamente por causa de situações como essa que eu preciso comprar esse relógio. Como assim, patrão? Vem comigo que você vai entender. Os dois caminharam em direção à loja. Ao vê-lo se aproximando, o gerente Marcelo ajeitou a gravata nervosamente e postou-se próximo à entrada, visivelmente tenso. Quando Leonardo e Júnior entraram, o silêncio tomou conta do ambiente. Os poucos clientes que ainda estavam lá interromperam suas compras para observar a cena. Senhor Leonardo, começou Marcelo, a voz trêmula. Eu gostaria sinceramente de me desculpar pelo mal-entendido de há pouco. Foi uma falha terrível de nossa parte e... Leonardo ergueu a mão, interrompendo-o educadamente. Tudo bem. Agora estou aqui com meu assistente, que está vestido de acordo com as normas da casa. Gostaria de ver novamente aquele relógio. Camila, reunindo toda a sua coragem profissional, adiantou-se. Senhor Leonardo, por favor, me permita atendê-lo. Serei eu a buscar o relógio. Enquanto a vendedora se dirigia à vitrine para pegar a peça, o gerente continuava suas desculpas. Senhor Leonardo, preciso que saiba que isso não reflete os valores da nossa marca. Foi um erro de julgamento imperdoável e... O senhor não precisa se explicar, interrompeu Leonardo novamente, agora com a voz mais firme. O que aconteceu aqui não é um caso isolado. É algo que muita gente enfrenta todos os dias no Brasil. A diferença é que, para a maioria das pessoas, não há câmeras registrando, nem redes sociais repercutindo. Camila retornou com o relógio, colocando-o cuidadosamente sobre o balcão. Era uma peça realmente impressionante. O mostrador azul contrastava elegantemente com a pulseira de couro preto e a caixa de aço inoxidável. É um Montblanc Star Legacy Automatic Date, explicou ela, tentando recuperar o profissionalismo. Possui movimento automático, reserva de marcha de 42 horas. É resistente à água até 30 metros e... Vou levar, disse Leonardo simplesmente. O meu filho vai gostar. Júnior entregou o cartão corporativo a Camila, que procedeu com a venda em um silêncio carregado de tensão. A transação de R$ 75 mil foi aprovada instantaneamente.
Enquanto a vendedora preparava o embrulho para presente, Leonardo observava as reações das pessoas ao redor, os outros clientes que cochichavam entre si, os funcionários que tentavam disfarçar o constrangimento, o gerente que permanecia ao seu lado, como que montando guarda para garantir que nada mais daria errado. Sabe, Leonardo quebrou o silêncio, dirigindo-se ao gerente, mas falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu poderia ter reagido diferente. Poderia ter me irritado, feito um escândalo, ameaçado processar a loja ou usar minha influência para prejudicar vocês. O gerente engoliu em seco, sem saber como responder. Mas não é assim que resolvo as coisas, continuou Leonardo. Prefiro transformar situações ruins em oportunidades de reflexão. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas comigo. É algo que acontece diariamente com milhares de brasileiros que são julgados pela aparência, pela cor da pele, pelo sotaque ou pelo jeito de se vestir. Camila retornou com o pacote elegantemente embrulhado e a nota fiscal. Entregou-os a Leonardo com as mãos ainda trêmulas. Senhor Leonardo, ela começou, mas as palavras pareciam difíceis de sair. Eu cresci ouvindo suas músicas. Meu pai é seu fã. Sinto muito por não tê-lo reconhecido e por tê-lo tratado daquela forma. Leonardo recebeu o pacote e sorriu gentilmente para a jovem. Tudo bem. Errar é humano. O importante é aprender com os erros. Fez uma pausa e olhou ao redor, para os funcionários da loja. Boi, espero que todos aqui aprendam que não se pode julgar o caráter ou a conta bancária de alguém pela roupa que usa ou pela aparência que tem. O gerente, visivelmente aliviado pelo rumo conciliatório que a situação estava tomando, arriscou. Senhor Leonardo, mais uma vez, em nome da Montblanc, peço desculpas. Gostaria de oferecer um brinde da loja como forma de compensação pelo ocorrido. Leonardo balançou a cabeça negativamente. Não é necessário. Não quero privilégios. Só quero ser tratado com o mesmo respeito que qualquer cliente merece, independentemente de como esteja vestido. Virou-se para Júnior. Vamos? Ainda tenho que passar no estúdio hoje. Enquanto se dirigiam à saída, Leonardo foi surpreendido por aplausos. Não apenas dos funcionários da loja, mas também de clientes e curiosos que haviam se aglomerado na entrada para acompanhar o desfecho da história. O cantor acenou discretamente, desconfortável com toda aquela atenção por algo que considerava simplesmente uma questão de princípios. Ao sair da loja, foi abordado por uma jovem repórter de um portal de notícias local, acompanhada de um cinegrafista, Leonardo, Carolina Mendes, do Portal Goiás. Poderia comentar sobre o incidente na loja de luxo? É verdade que você foi discriminado por causa da sua roupa? O cantor hesitou por um momento, consciente de que suas palavras teriam peso. Olhou para Júnior, que discretamente assentiu, como quem diz, é melhor esclarecer logo. Olha, foi apenas um mal-entendido. Os funcionários não me reconheceram e acharam que eu não poderia pagar pelo produto por causa da minha aparência. Isso acontece muito no nosso país, infelizmente, mas já está tudo resolvido. Comprei o relógio para o meu filho e espero que sirva de lição para que as pessoas não julguem os outros pela aparência. Você pretende tomar alguma medida legal contra a loja? Não, de forma alguma. Não acredito que processos e brigas resolvam esse tipo de problema. Precisamos de mais educação e consciência. Se minha experiência servir para que outras pessoas sejam tratadas com mais respeito, independentemente de como se vestem ou de quanto dinheiro parecem ter, já valeu a pena. A repórter ainda tentou fazer mais perguntas, mas Leonardo educadamente se despediu, seguindo com Júnior em direção à saída do shopping. No caminho, foi abordado diversas vezes por fãs que pediam fotos e autógrafos, ao que ele atendia com sua característica simpatia. Já no estacionamento, enquanto caminhavam para o carro, Júnior comentou: Patrão, isso vai dar o que falar, já está bombando nas redes sociais.
Leonardo suspirou, abrindo a porta do Range Rover. Pois é, nem era isso que eu queria. Só vim comprar um presente para o meu filho. Mas acabou dando uma lição que muita gente precisava ouvir. O cantor refletiu por um momento, olhando para o pacote em suas mãos. Sabe-se, Júnior, quando comecei na música, lá em Goianápolis, eu era tão pobre que muitas vezes não tinha o que comer. Hoje posso comprar um relógio de 75 mil reais para o meu filho. Mas nunca esqueci de onde vim. E é isso que algumas pessoas não entendem. A roupa não faz o homem. Colocou o pacote cuidadosamente no banco traseiro e ligou o motor. Agora vamos para o estúdio. Temos trabalho a fazer. E, por favor, liga para Poliana e explica o que aconteceu antes que ela veja alguma versão exagerada na internet. Enquanto o carro deixava o estacionamento, dentro da Montblanc, o gerente Marcelo recebia uma ligação do proprietário da franquia. A expressão em seu rosto indicava que as repercussões daquele incidente estavam apenas começando. Na manhã seguinte, o incidente envolvendo Leonardo na loja Montblanc do shopping Flamboyant já não era apenas um burburinho local. As principais emissoras de televisão, portais de notícias e programas de rádio de todo o Brasil repercutiam o caso. No Mais Você, Ana Maria Braga comentava o ocorrido enquanto tomava seu café da manhã. No encontro, Patrícia Poeta debatia sobre preconceito social com especialistas. Nos programas policiais da manhã, apresentadores mais exaltados pediam o boicote à marca suíça. Leonardo acordou cedo, como de costume. Mesmo com décadas de carreira e todo o conforto financeiro que o sucesso lhe proporcionara, mantinha hábitos simples, herdados de sua criação no interior de Goiás. Enquanto tomava seu café na varanda de sua mansão, localizada em um condomínio de luxo nos arredores de Goiânia, foi surpreendido pela quantidade de notificações em seu celular. Meu Deus do céu, murmurou, rolando a tela para ver as dezenas de chamadas perdidas de jornalistas, amigos, colegas da indústria musical e até mesmo políticos. Nas redes sociais, sua equipe de assessoria de imprensa o informava que seu nome era o assunto mais comentado no Twitter, com a hashtag #Respeita o Leonardo, acumulando mais de 1 milhão de menções. Poliana, sua esposa, juntou-se a ele na varanda, trazendo mais café. É uma loucura, não é? Comentou ela, sentando-se ao seu lado. Até o Datena está falando do assunto. Leonardo balançou a cabeça. Um misto de surpresa e desconforto. Nunca imaginei que isso tomaria essa proporção. Era só um relógio. Não é só o relógio, Léo. É o que aconteceu. As pessoas se identificam porque sabem que isso acontece o tempo todo no Brasil. Ele assentiu, pensativo. Seu celular tocou novamente. Era Júnior. Bom dia, patrão. Tô ligando porque a situação tá ficando complicada. A assessoria de imprensa da Montblanc emitiu um comunicado oficial pedindo desculpas pelo ocorrido. Mas parece que isso só jogou mais lenha na fogueira. Tem um pessoal organizando um protesto em frente à loja para hoje à tarde. Leonardo franziu o senho, preocupado. Protesto? Mas não é para tanto, Júnior. Foi só um mal-entendido. Pois é, patrão. Mas o caso virou símbolo de algo maior. Estão chegando vídeos de todo o Brasil de pessoas sendo maltratadas em lojas de luxo. Seu caso deu coragem para muita gente compartilhar experiências semelhantes. Leonardo suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. E o que a nossa assessoria está sugerindo? Eles acham que o senhor deveria fazer um pronunciamento oficial, acalmar os ânimos, pedir que não haja protesto, esse tipo de coisa. Tudo bem. Vou pensar em algo. Enquanto isso, fala para eles desmentirem qualquer informação de que eu estaria processando a loja ou exigindo a demissão de alguém. Não quero isso. Após desligar, Leonardo permaneceu em silêncio por alguns minutos, observando os vastos jardins de sua propriedade. Poliana, que o conhecia melhor que ninguém, respeitou aquele momento de reflexão. Sabe, ele finalmente disse: estou pensando no Zé Felipe. Comprei aquele relógio para ele, mas agora não sei se devo dar. Não quero que isso fique associado a essa confusão toda.
Acho que ele vai entender o significado mais profundo do presente agora, respondeu Poliana suavemente. Não é só um relógio caro, é uma lição sobre humildade e sobre não julgar as pessoas pela aparência. Leonardo sorriu, alcançando a mão da esposa. É por isso que me casei com você. Sempre sabe o que dizer. Seu momento de tranquilidade foi interrompido por uma nova ligação. Desta vez, era Zezé de Camargo, seu parceiro de dupla por tantos anos e amigo de longa data. Fala, parceiro, atendeu Leonardo. Léo, que confusão é essa, meu irmão? Tô vendo você em todos os jornais. Pois é, Zezé, uma tempestade num copo de água que virou furacão. Olha, se precisar de apoio, é só falar. A Graciele já está toda indignada aqui, querendo fazer um vídeo defendendo você. Leonardo riu. Diz para ela que não precisa. Tá tudo bem. Só estou preocupado com essa história de protesto. Não quero que ninguém seja prejudicado por minha causa. Entendo, mas vou te dizer uma coisa, Léo. Às vezes a gente vira símbolo sem querer. O que aconteceu com você tocou numa ferida aberta da nossa sociedade. O brasileiro está cansado de ser tratado diferente, dependendo da roupa que veste ou do carro que dirige. Leonardo refletiu sobre as palavras do amigo. Em suas quase 3 décadas de carreira, havia testemunhado as mais diversas facetas do Brasil. Da extrema pobreza à riqueza ostensiva, da simplicidade do interior ao luxo das capitais. Conhecia bem as contradições e desigualdades do país que cantava em suas músicas. Você tem razão, Zezé. Mas ainda assim, não quero que esse caso tome proporções maiores do que já tomou. Após desligar, Leonardo decidiu que precisava fazer algo. Não podia simplesmente ficar observando enquanto sua experiência pessoal virava combustível para mais divisão e conflito. Chamou Júnior novamente. Prepara uma entrevista coletiva para hoje à tarde, antes do horário marcado para esse protesto. Vou falar com a imprensa e tentar acalmar essa situação. Enquanto isso, no outro lado da cidade, na Mont Blanc do Shopping Flamboyant, o clima era de tensão absoluta. A loja havia sido fechada para inventário, segundo o cartaz na porta. Mas a verdadeira razão era proteger os funcionários do assédio da imprensa e da hostilidade de alguns clientes que apareceram logo cedo para demonstrar indignação. Marcelo, o gerente, havia sido temporariamente afastado de suas funções enquanto a matriz conduzia uma investigação interna. Em seu apartamento, acompanhava apreensivo o desenrolar dos acontecimentos pela televisão e pelas redes sociais. Sua carreira de 15 anos no varejo de luxo parecia prestes a desmoronar por causa de um único erro de julgamento. Como eu não reconheci o Leonardo? Lamentava-se para a esposa, que tentava consolá-lo. Tá justamente ele, que é um ícone aqui em Goiás. Camila, a vendedora, também estava em casa. Diferentemente do gerente, não havia sido afastada, mas pedira um dia de folga para processar tudo o que acontecera. Seu telefone não parava de tocar. Amigos, familiares e conhecidos querendo saber detalhes do ocorrido. Não, eu não o tratei mal, explicava pela enésima vez a uma prima. Só não o reconheci e achei que ele não poderia pagar pelo relógio. Foi horrível. Me sinto péssima. A matriz da Montblanc, no Brasil, localizada em São Paulo, havia convocado uma reunião de emergência com os principais executivos e a equipe de gestão de crise. O caso Leonardo estava se transformando rapidamente em um desastre de relações públicas para a marca suíça no país. Precisamos de uma resposta mais contundente, argumentava o diretor de marketing. O comunicado de ontem foi muito burocrático, não demonstrou verdadeiro arrependimento. E o que você sugere? Questionou o CEO. Já nos desculpamos publicamente, afastamos o gerente e oferecemos um brinde ao cliente que ele recusou. Sugiro que façamos uma doação significativa para alguma instituição que combata a desigualdade social e o preconceito. E que convidemos o próprio Leonardo para ser o rosto dessa campanha. A ideia foi recebida com murmúrios de aprovação ao redor da mesa. Um dos executivos, no entanto,
Permanecia cético. Vocês acham mesmo que ele vai aceitar, depois do que aconteceu? Não sabemos, mas temos que tentar. A alternativa é assistir nossa reputação sendo destruída em tempo real. Enquanto a Montblanc tentava encontrar uma saída para a crise, no estúdio de uma das principais emissoras de Goiânia, Leonardo preparava-se para sua entrevista coletiva, vestindo uma camisa social simples e calça jeans, propositalmente mantendo um visual despojado, mas um pouco mais formal que no dia anterior. Ele observava a movimentação dos jornalistas que chegavam para o evento. Júnior aproximou-se, entregando-lhe uma garrafa de água. Lotou, patrão. Tem gente até de emissora internacional. Leonardo assentiu, bebendo um gole de água. Preparou os pontos que conversamos? Sim, tudo anotado aqui. O principal é pedir que não haja protesto, reforçar que foi um mal-entendido e que já está resolvido, e aproveitar para falar sobre respeito e igualdade de tratamento. Perfeito. Às 14 horas em ponto, Leonardo entrou no estúdio, onde dezenas de câmeras e microfones o aguardavam. O burburinho cessou imediatamente. Com seu carisma natural e a experiência de quem lidava com a mídia há décadas, ele sorriu e cumprimentou a todos antes de sentar-se à mesa preparada para a ocasião. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês. Sei que vocês têm muitas perguntas sobre o que aconteceu ontem na loja Montblanc do Shopping Flamboyant. Mas antes, gostaria de fazer uma breve declaração. Leonardo ajeitou-se na cadeira, olhando diretamente para as câmeras. Primeiro, quero deixar claro que não estou processando nem pretendo processar a loja ou seus funcionários. O que aconteceu foi um mal-entendido que, infelizmente, reflete um problema maior da nossa sociedade. O julgamento baseado na aparência. Fez uma pausa, tomando mais um gole de água. Segundo, soube que há pessoas organizando um protesto em frente à loja para hoje. Peço, encarecidamente, que não façam isso. Protestar não vai resolver o problema, só vai criar mais divisão. O que precisamos é de diálogo e reflexão. Os jornalistas anotavam freneticamente cada palavra, enquanto as câmeras continuavam gravando. Por fim, gostaria de dizer que essa situação me fez refletir sobre quantas pessoas enfrentam esse tipo de preconceito diariamente sem ter a voz que eu tenho para se defender. Pessoas que são julgadas pela cor da pele, pelo sotaque, pela roupa que vestem ou pelo bairro onde moram. É sobre isso que deveríamos estar falando. O silêncio no estúdio era absoluto. Leonardo abriu um sorriso antes de concluir. Agora estou à disposição para responder às perguntas de vocês. As mãos se ergueram imediatamente. O apresentador, que moderava a coletiva, apontou para uma jornalista da Globo. Leonardo, você disse que não pretende processar a loja, mas acha que deveria haver algum tipo de punição para os funcionários envolvidos. O cantor balançou a cabeça negativamente. Não acredito que punir pessoas resolva problemas estruturais. O gerente e a vendedora cometeram um erro de julgamento, mas tenho certeza que aprenderam com isso. Demitir alguém não vai acabar com o preconceito. Educação e conscientização, sim. Outra jornalista foi chamada, desta vez de uma rádio local. Você mencionou que comprou o relógio mesmo após o incidente. Por quê? Leonardo sorriu. Porque eu realmente queria aquele relógio para o meu filho. E também porque achei importante demonstrar que, apesar do tratamento inicial, eu não guardaria rancor. Comprei o relógio e tratei todos com respeito, que é como acredito que devemos agir, mesmo quando somos tratados de forma diferente. Um repórter de um canal de televisão internacional levantou a mão. Leonardo. Esse caso ganhou repercussão mundial porque toca em um problema que não é exclusivo do Brasil. Como você se sente sendo um símbolo dessa luta contra o preconceito baseado na aparência? O cantor respirou fundo antes de responder. Olha, eu nunca busquei ser símbolo de nenhuma luta. Sou apenas um cantor que teve a sorte de fazer sucesso com músicas que tocam o coração das pessoas. Mas se minha experiência puder ajudar a mudar a forma como tratamos uns aos outros, fico feliz em compartilhá-la.
O que aconteceu comigo acontece com milhares de brasileiros todos os dias. A diferença é que, quando acontece com Leonardo, da dupla com Zezé de Camargo, vira notícia nacional. Quando acontece com o José da Silva, do bairro da periferia, ninguém fica sabendo. A resposta foi recebida com alguns aplausos discretos dos jornalistas presentes. Por mais de uma hora, Leonardo continuou respondendo perguntas, sempre mantendo o tom conciliador e reflexivo. Falou sobre suas origens humildes, sobre como o sucesso nunca mudou sua essência e sobre a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua aparência ou posição social. Ao final da coletiva, enquanto se preparava para deixar o estúdio, foi surpreendido por uma ligação em seu celular. Era um número desconhecido com DDD de São Paulo. Alô? Senhor Leonardo? Aqui é Ricardo Monteiro, CEO da Montblanc Brasil. Gostaria de agradecer pessoalmente pela forma como o senhor conduziu toda essa situação. Seu posicionamento na entrevista coletiva foi exemplar. Leonardo caminhou para um canto mais tranquilo do estúdio, longe das câmeras. Obrigado, mas não fiz mais que minha obrigação. O senhor fez muito mais que isso. Poderia ter usado sua influência para nos prejudicar, mas escolheu o caminho do diálogo. Gostaríamos de convidá-lo para uma conversa. Temos uma proposta que acreditamos que possa interessá-lo. Leonardo ouviu atentamente, enquanto o executivo explicava a ideia de uma campanha conjunta contra o preconceito, com uma doação significativa para instituições que trabalhassem com jovens de comunidades carentes. É uma proposta interessante, respondeu o cantor, após alguns momentos de reflexão. Mas preciso pensar a respeito. Não quero que pareça que estou explorando o incidente ou que fui comprado pela marca. Compreendo perfeitamente. Por favor, tome seu tempo. Estamos à disposição quando o senhor quiser conversar mais a respeito. Após desligar, Leonardo encontrou Júnior esperando por ele na saída do estúdio. E aí, patrão? Como foi? Foi bom, Júnior. Acho que conseguimos acalmar os ânimos. A Montblanc acabou de ligar oferecendo uma parceria para uma campanha contra o preconceito. E o senhor vai aceitar? Leonardo colocou as mãos nos bolsos, pensativo. Ainda não sei. Vamos ver como as coisas se desenrolam nos próximos dias. Enquanto deixavam o estúdio, um grupo de fãs aguardava do lado de fora. Eram pessoas de todas as idades, algumas vestindo camisetas com frases como "Respeita o nosso Léo" e "A roupa não faz o homem". Ao ver o cantor, o grupo explodiu em aplausos e gritos. Leonardo, sempre gentil com seus admiradores, parou para tirar fotos e distribuir autógrafos. Uma senhora de aproximadamente 70 anos se aproximou, visivelmente emocionada. "Meu filho, queria te agradecer. Semana passada fui maltratada numa loja de departamento aqui em Goiânia porque estava com roupa simples. Fiquei calada, com vergonha. Agora vejo você falando sobre isso na televisão e me sinto representada." O cantor segurou as mãos da senhora, genuinamente tocado por suas palavras. A senhora não tem que sentir vergonha de nada. É quem trata mal os outros que deveria se envergonhar. Abraçou a fã com carinho, enquanto fotógrafos registravam o momento. Aquela imagem, Leonardo abraçando uma senhora simples do interior, logo se tornaria um dos símbolos visuais mais fortes de toda aquela história. De volta ao carro, já a caminho de casa, Leonardo permanecia em silêncio, processando os eventos intensos das últimas 24 horas. Júnior, respeitando o momento de introspecção do patrão, apenas dirigia concentrado no trânsito de Goiânia. "Sabe, Júnior", Leonardo finalmente quebrou o silêncio. "Ontem eu só queria comprar um relógio para o meu filho. Hoje estou sendo chamado de símbolo da luta contra o preconceito. A vida é cheia dessas surpresas, patrão. É verdade. Mas se isso servir para fazer pelo menos algumas pessoas repensarem a forma como tratam os outros, já valeu a pena." O celular de Leonardo tocou novamente. Era Zé Felipe, seu filho. "Fala, filho. Pai, tô vendo você na TV. Que loucura essa história toda, hein?"
Leonardo sorriu ao ouvir a voz do filho. Pois é, e olha que eu só queria te comprar um presente de aniversário. Presente? Para mim? É, comprei um relógio. Ia ser surpresa, mas com toda essa confusão. Valeu, pai. Mas olha, eu vi a entrevista. Fiquei orgulhoso. Você falou tudo o que a gente sempre conversou em casa sobre respeito e humildade. Leonardo sentiu um nó na garganta. Entre todos os elogios que recebera ao longo do dia, ouvir aquelas palavras do filho era, sem dúvida, o que mais tocava seu coração. Obrigado, filho. Isso significa muito para mim. Ao desligar, Leonardo percebeu que algo importante havia surgido de toda aquela situação. Não era apenas sobre um cantor famoso sendo maltratado em uma loja de luxo. Era sobre valores, princípios e o tipo de exemplo que deixamos para as próximas gerações. Enquanto o carro seguia pela Avenida 85, Leonardo observava a cidade pela janela, pensando em como uma simples ida ao shopping para comprar um presente havia se transformado em um momento de reflexão nacional sobre preconceito e aparências. A vida, como sempre, surpreendia com suas reviravoltas inesperadas. Uma semana havia se passado desde o incidente na loja Montblanc. O burburinho inicial, aos poucos, dava lugar a reflexões mais profundas sobre preconceito e julgamentos baseados em aparência. Nas redes sociais, o caso continuava reverberando, mas agora de forma mais construtiva. Pessoas compartilhavam suas próprias experiências e debatiam maneiras de combater esse tipo de comportamento. Leonardo havia retomado sua rotina normal. Ensaios, reuniões de planejamento para a próxima turnê e sessões de gravação em estúdio. Aparentemente, a vida seguia seu curso natural. No entanto, algo havia mudado. Por onde passava, era recebido não apenas como o ídolo da música sertaneja, mas como alguém que havia dado voz a uma causa importante. Naquela manhã de sábado, enquanto tomava café com Poliana na varanda de sua casa, Leonardo folheava os jornais do dia. Em uma das revistas de celebridades, havia uma matéria de página dupla sobre o caso, com o título A Lição de Humildade de Leonardo. Como um incidente em uma loja de luxo abriu os olhos do Brasil para o preconceito. Olha só, comentou, mostrando a revista para a esposa. Parece que virei exemplo de humildade agora. Poliana sorriu, servindo-se de mais café. E não é? Você poderia ter reagido de tantas formas diferentes, mas escolheu o caminho do diálogo e da reflexão. Leonardo deu de ombros, um pouco desconfortável com os elogios. Só fiz o que achei certo. Não estava pensando em ser exemplo para ninguém. É justamente por isso que sua atitude foi tão significativa, Léo. Foi autêntica. O celular tocou, interrompendo a conversa. Era Júnior. Bom dia, patrão. Liguei para confirmar se o senhor já decidiu sobre aquela proposta da Montblanc. Eles estão ligando quase todo dia perguntando. Leonardo suspirou. Havia refletido muito sobre a proposta da marca suíça para uma campanha conjunta contra o preconceito. Por um lado, seria uma oportunidade de transformar um incidente negativo em algo positivo. Por outro, não queria parecer oportunista ou que estava sendo comprado pela marca. Júnior, marca uma reunião com eles para segunda-feira. Quero ouvir mais detalhes antes de decidir. Combinado, patrão. Ah, e tem mais uma coisa. A produção do Fantástico entrou em contato. Querem fazer uma matéria especial sobre o senhor, focando na sua trajetória de Goianápolis até hoje, com ênfase na humildade que o senhor manteve apesar do sucesso. Leonardo refletiu por um momento. Normalmente era reservado sobre sua vida pessoal, mas talvez aquela fosse uma oportunidade de passar uma mensagem importante. Pode marcar, mas avisa que não quero que fiquem batendo nessa tecla do incidente na loja. Se é para falar da minha história, que falem da história completa. Após desligar, Leonardo voltou sua atenção para Poliana. O que você acha dessas coisas todas, Polly? Essa história da campanha com a Montblanc, essa matéria no Fantástico. Poliana segurou a mão do marido carinhosamente. Acho que são oportunidades, Léo.
não para promover sua imagem. Deus sabe que você não precisa disso, mas para promover valores em que você acredita. Pense nas pessoas que podem ser inspiradas pela sua história. Leonardo assentiu, pensativo. Sua trajetória de vida era, de fato, inspiradora. Nascido em uma família extremamente pobre no interior de Goiás, havia conhecido a fome e a privação desde cedo. Trabalhou na roça, foi office boy, vendedor de livros, até finalmente encontrar seu caminho na música. Mesmo após o sucesso estrondoso com Zezé de Camargo, nunca esqueceu suas origens ou perdeu a conexão com as pessoas simples que formavam a base de seu público. Você tem razão, como sempre, sorriu para a esposa. Vou usar essas oportunidades para falar sobre coisas que importam. Mais tarde naquele dia, Leonardo recebeu a visita de Zé Felipe, que vinha buscar seu presente de aniversário. O jovem cantor, seguindo os passos do pai na música, havia acompanhado toda a repercussão do caso com uma mistura de orgulho e preocupação. E aí, pai, como está sendo lidar com toda essa atenção? Leonardo abraçou o filho antes de responder. No começo foi um pouco estranho. Você sabe que não gosto de polêmica, mas depois percebi que não era sobre mim, era sobre algo maior. Conduziu o filho até o escritório, onde o relógio estava guardado em sua embalagem original. Entregou o pacote a Zé Felipe com um sorriso. Feliz aniversário, filho. Esse presente acabou tendo um significado maior do que eu imaginava quando o comprei. Zé Felipe abriu a caixa, admirando o relógio com genuína apreciação. É lindo, pai. Mas, sinceramente, o maior presente foi ver como você lidou com tudo isso. Muita gente no seu lugar teria feito um escândalo, processado a loja, exigido a demissão dos funcionários. Leonardo assentiu, orgulhoso da maturidade do filho. Sabe, Zé, a vida me ensinou que gritar com os outros não resolve problemas, só cria mais problemas. Quando você passa por dificuldades como as que enfrentei na infância, aprende a ter empatia. Aquele gerente, a vendedora, eles cometeram um erro. Mas quem nunca errou? O importante é aprender com os erros. Zé Felipe colocou o relógio no pulso, admirando como ficava. O que mais me impressionou foi que você não usou sua fama para intimidar eles. Você só revelou quem era depois que o cara da loja pediu para você sair. Não gosto de usar o nome para conseguir tratamento especial. Nunca gostei. Todo mundo merece ser tratado com respeito, não só quem é famoso ou rico. Os dois foram interrompidos por Júnior, que entrou no escritório com uma expressão animada. Patrão, acabei de receber uma ligação interessante. A Associação Comercial de Goiânia quer criar um selo Comércio Sem Preconceito inspirado no seu caso. Empresas que aderirem vão passar por um treinamento de atendimento inclusivo e se comprometer com uma política de não discriminação. Leonardo arregalou os olhos, genuinamente surpreso. É sério isso? Sim, e eles querem que o senhor seja o padrinho da iniciativa. A ideia é que o lançamento aconteça no mês que vem, com um evento no Teatro Rio Vermelho. Leonardo trocou um olhar com o filho, que sorria orgulhoso. Uau, isso é muito maior do que eu imaginava. E tem mais, continuou Júnior. A Secretaria de Educação de Goiás entrou em contato. Querem desenvolver material didático sobre respeito e não discriminação para usar nas escolas públicas. E gostariam que o senhor participasse com um depoimento. Leonardo sentou-se quase sem palavras. O que começara como um incidente desagradável em uma loja de luxo estava se transformando em um movimento com potencial para impactar positivamente a sociedade. Pai, Zé Felipe quebrou o silêncio. Acho que você criou algo importante aqui. Não foi intencional, respondeu Leonardo, ainda processando as informações. Só reagi da forma que achei certa. Às vezes é assim mesmo que as coisas importantes começam, observou Júnior. Não planejadas, mas necessárias. Nos dias seguintes, Leonardo mergulhou em reuniões para discutir os diversos projetos que surgiram a partir do incidente. A conversa com a Montblanc foi particularmente produtiva.
Em vez de uma simples campanha publicitária, eles concordaram em estabelecer um programa de bolsas de estudo para jovens de baixa renda interessados em moda e design, com garantia de estágio nas lojas da marca após a formação. A entrevista para o Fantástico foi gravada na fazenda de Leonardo, em um cenário que remetia às suas origens. Sem glamorização excessiva, o cantor falou com sinceridade sobre sua trajetória, os desafios que enfrentou e a importância de manter os pés no chão, independentemente do sucesso alcançado. A gente costuma dizer que dinheiro e fama mudam as pessoas, comentou durante a entrevista. Mas, na verdade, acho que eles só revelam quem a pessoa realmente é. Se você era humilde antes, continua sendo depois. Se não era, o sucesso só vai mostrar isso mais claramente. Quando questionado sobre o incidente na loja, Leonardo manteve o tom conciliador que havia adotado desde o início. Foi um momento de aprendizado para todos nós, para mim, para os funcionários da loja e espero que para quem acompanhou a história também. Ninguém é perfeito, todos cometemos erros. O importante é como reagimos a esses erros e o que aprendemos com eles. Um mês após o incidente, Leonardo compareceu ao lançamento do selo Comércio Sem Preconceito, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. O auditório estava lotado, empresários, políticos, celebridades e, principalmente, pessoas comuns que se identificavam com a causa. Ao subir ao palco para seu discurso, Leonardo foi recebido com uma ovação de pé que durou quase 1 minuto. Visivelmente emocionado, ele esperou que o público se acalmasse antes de começar a falar. Boa noite a todos. Confesso que ainda me sinto um pouco estranho sendo considerado um símbolo desta causa. Afinal, o que aconteceu comigo é algo que acontece com milhares de brasileiros todos os dias. A diferença é que, no meu caso, houve repercussão. Fez uma pausa, olhando para a plateia diversa à sua frente. Quando entrei naquela loja de bermuda e chinelo, não estava tentando provar nenhum ponto. Estava apenas sendo eu mesmo, um cara simples do interior de Goiás que, por acaso, teve sucesso na música. O que aconteceu depois me fez refletir sobre quantas pessoas são julgadas diariamente pela aparência, pelo modo de falar, pela cor da pele. Leonardo caminhou pelo palco, aproximando-se mais do público. Este selo que estamos lançando hoje não é sobre mim. É sobre criar espaços onde todos sejam tratados com o mesmo respeito, independentemente de como se vestem ou de quanto dinheiro parecem ter. É sobre lembrar que, por trás de cada cliente, há um ser humano com sua história, seus sonhos e sua dignidade. Apontou para a plateia, onde Marcelo, o ex-gerente da Montblanc, estava sentado. Após ser demitido da loja, ele havia aceitado o convite de Leonardo para trabalhar no projeto do selo, trazendo sua experiência no varejo de luxo para ajudar a desenvolver o treinamento. Ali está Marcelo, que era gerente da loja onde tudo aconteceu. Muitos esperavam que eu exigisse sua demissão, que o humilhasse publicamente. Mas qual seria o propósito disso? Em vez de punir, escolhemos transformar. Hoje ele está ajudando a treinar equipes de atendimento para que situações como aquela não se repitam. Aplausos espontâneos surgiram da plateia. Marcelo, visivelmente emocionado, apenas assentiu em agradecimento. Esta é a essência do que estamos propondo hoje, continuou Leonardo. Não dividir, mas unir, não punir, mas educar. Não apontar dedos, mas estender as mãos. Ao concluir seu discurso, Leonardo foi novamente ovacionado. Dezenas de empresários se alinharam para assinar o compromisso com o selo Comércio Sem Preconceito, comprometendo-se a implementar políticas de atendimento inclusivo e a treinar suas equipes adequadamente. Entre os signatários estava Ricardo Monteiro, CEO da Montblanc Brasil, que anunciou publicamente o programa de bolsas de estudo em parceria com Leonardo. Camila, a vendedora do incidente original,
agora trabalhava na coordenação desse programa, usando sua experiência para ajudar a identificar e corrigir vieses inconscientes no atendimento ao cliente. Após o evento, já em casa, Leonardo refletia sobre os desdobramentos inesperados daquela tarde no Shopping Flamboyant. O que poderia ter sido apenas um momento de constrangimento pessoal havia se transformado em um catalisador para mudanças significativas. No fim das contas, comentou com Poliana enquanto se preparavam para dormir, acho que tudo aconteceu como deveria acontecer. Como assim? Se eu tivesse entrado naquela loja vestido formalmente, nada disso teria acontecido. Se eu tivesse me identificado logo de cara como Leonardo, o cantor, também não. Foi preciso que eu experimentasse aquele tratamento como qualquer outra pessoa para que pudéssemos iniciar essa conversa maior. Poliana sorriu, aconchegando-se ao marido. Às vezes, as coisas ruins acontecem por um motivo maior. É verdade. E olha só, quantas coisas boas saíram dali. O selo do comércio, o programa de bolsas, o material para as escolas. Às vezes me pego pensando, será que tudo isso teria acontecido se eu tivesse ido de calça e sapato social naquele dia? Ambos riram da ironia da situação. Leonardo apagou a luz do abajur, mas continuou refletindo na escuridão do quarto. Sua carreira havia sido construída cantando sobre amor, saudade, superação, temas que tocavam o coração do povo brasileiro. Mas talvez seu maior legado não estivesse nas músicas que gravou ou nos shows que realizou, e sim naquele momento aparentemente banal em uma loja de luxo, quando decidiu reagir com dignidade e compreensão em vez de raiva e ressentimento. No dia seguinte, Leonardo voltaria ao estúdio para continuar gravando seu novo álbum. A vida seguia seu curso. As pessoas continuariam a conhecê-lo principalmente como o cantor da dupla com Zezé de Camargo, o intérprete de É o Amor, Pra Não Pensar em Você e tantos outros sucessos. Mas agora havia algo mais associado ao seu nome, uma lição sobre respeito, humildade e a importância de não julgar os outros pela aparência. E para Leonardo, esse novo capítulo de sua história, não planejado e completamente inesperado, era talvez o mais significativo de todos. Não porque lhe trouxesse mais fama ou dinheiro, mas porque tinha o potencial de fazer algo que suas músicas, por mais belas e tocantes que fossem, nem sempre conseguiam: provocar uma reflexão profunda e, quem sabe, uma mudança real na forma como as pessoas se tratavam mutuamente. Enquanto adormecia, Leonardo sorriu ao pensar que, ironicamente, a melhor compra que fizera naquele shopping não tinha sido o relógio de luxo, mas sim a lição que a vida lhe proporcionara. Uma lição que agora era compartilhada com milhares de brasileiros. Meses depois, o caso da Montblanc já não ocupava mais as manchetes dos jornais, mas seus efeitos continuavam a se espalhar. O selo Comércio Sem Preconceito havia sido adotado por mais de 200 empresas em todo o estado de Goiás e começava a se expandir para outras regiões do país. O programa de bolsas já havia selecionado sua primeira turma de estudantes, jovens talentosos de comunidades carentes que sonhavam com uma carreira na moda e no design. Em uma tarde ensolarada de domingo, Leonardo passeava pelo Shopping Flamboyant com Zé Felipe. O filho usava orgulhosamente o relógio Montblanc no pulso, não como símbolo de status, mas como lembrança da importante lição que seu pai havia ensinado não apenas a ele, mas a todo o Brasil. Ao passarem em frente à loja, agora reaberta e ostentando o selo Comércio Sem Preconceito, em sua vitrine, Leonardo parou por um momento, observando o movimento lá dentro. Novos funcionários, nova gerência, mas o mesmo brilho das vitrines e a mesma elegância dos produtos. "Quer entrar, pai?" perguntou Zé Felipe, notando a pausa do pai. Leonardo sorriu, olhando para sua própria roupa. Bermuda jeans, camiseta branca e, como sempre, chinelos nos pés. "Acho que vou deixar para outro dia", respondeu com um sorriso brincalhão. "Hoje estou muito mal vestido."
Pai e filho riram da ironia e seguiram seu caminho pelo shopping. Duas figuras simples entre tantas outras, levando consigo a certeza de que as verdadeiras joias não estão nas vitrines das lojas de luxo, mas nos valores que carregamos e nas lições que aprendemos ao longo da jornada.